eu sou o Ricardo Pieroccini e é um prazer poder estar falando com você novamente. Que Deus possa abençoá-lo onde e quando você assistir esse vídeo. Hoje eu quero falar sobre as consequências, os efeitos da graça de Deus na nossa vida. Em geral, nós escutamos muito sobre os efeitos do pecado e realmente nós estamos cercados pelos efeitos do pecado. Nós estamos cercados por traição. A traição é um grande efeito do pecado, a tristeza, as doenças, as decepções, as mentiras, a harmonização facial, as doenças, as mortes. São consequências do pecado, são consequências do mal. Mas a gente gasta pouco tempo falando sobre as consequências da graça, as consequências do amor de Deus. E eu quero ler hoje alguns textos bíblicos para a gente poder comemorar, celebrar as consequências, os efeitos da graça de Deus. O primeiro verso que eu leio está em Tito 2:11 e diz assim: pois a graça de Deus foi revelada e a todos traz salvação. A principal, a grande consequência da graça é a salvação. É pela graça que nós somos salvos. Se eu parasse o nosso vídeo por aqui e não falasse mais nenhum outro efeito, já seria o suficiente. Por isso que a Bíblia fala que a graça de Deus nos basta, porque a graça nos traz a melhor notícia de todas, a notícia da salvação. Mas não bastasse isso, há ainda outros efeitos, outras consequências da graça de Deus na nossa vida. Uma segunda consequência da graça de Deus, eu leio, está em Romanos, capítulo 8, verso 1. Diz o seguinte: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Duas palavras, dois termos importantes aqui. Nenhuma condenação há. Nenhuma condenação. Isso é fundamental para os que estão em Cristo Jesus. Outra expressão interessante. Nenhuma condenação significa que a gente pode ter segurança de que nós fomos absolvidos, de que nós fomos perdoados. Quem está em Cristo Jesus, quem aceitou o sacrifício de Cristo, não está condenado, está livre, está perdoado. Quantas pessoas nós conhecemos, ou até nós mesmos, invariavelmente nos vemos acometidos pelo sentimento de culpa, aprisionados pelo sentimento de culpa. E a Bíblia nos diz que quem está em Cristo, como consequência da graça, está absolvido, não há condenação. Que notícia maravilhosa! Eu e você não somos condenados porque estamos em Cristo Jesus. Esse é um efeito da graça, o efeito de liberdade, de libertação. Não mais o peso da culpa, mas a alegria da salvação. Isso é fundamental para que a gente possa reconhecer o tamanho da graça, o benefício da graça. E como consequência de não estarmos condenados, vem o texto que eu vou ler agora, que está em Romanos 5:1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Quantas pessoas nós conhecemos que foram ensinadas a ter medo de Deus? Qualquer coisa errada que fizessem, ouviam: olha, Deus, Papai do céu vai ficar triste com você, Papai do céu está muito chateado com o que você fez, você magoou o coração de Deus. E a impressão é que a gente, às vezes, cresce devendo a Deus, sempre com crédito. Deus sempre nos cobrando por alguma coisa errada. E a graça de Deus diz assim: olha, pela morte de Jesus, a graça de Deus traz a notícia maravilhosa de paz com Deus. Você não precisa ficar preocupado. Puxa, e agora, como é que eu estou com Deus? Não, em Cristo Jesus, e é bom enfatizar isso sempre. Enquanto estivermos em Cristo Jesus, nós temos paz com Deus. A paz da liberdade, a paz do perdão, a paz da aceitação. E isso é a melhor notícia de todas, você poder andar em paz, poder saber que a pessoa mais poderosa do universo é o nosso Pai. Deus
está dizendo que nós temos paz com Ele por conta da graça, por conta de Jesus Cristo. É ou não é uma excelente notícia? Mas não para por aí. Mais um efeito da graça, mais uma consequência da graça, diz o seguinte, também no livro de Romanos, capítulo 8, vou ler 2 versos, o 14 e o 15. Diz assim, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Portanto, não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estarem em temor, mas vocês receberam o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamam, Abba, Pai. Em Cristo, nós somos filhos, nós somos herdeiros. E o que um filho faz para ser filho? Nada, ele simplesmente nasce. Não há nada que eu possa fazer. Cristo fez por mim. Deus, nosso Pai, nos adota. Através da graça, nós somos chamados de filhos de Deus. Nós temos o Deus Todo-Poderoso como nosso Pai. Pela graça de Deus, além de nós não estarmos mais condenados, além de nós estarmos salvos, de nós termos paz, nós somos filhos, herdeiros. Portanto, hoje, lembre de quem você é. Se alguém perguntar quem você é, você diz o seu nome e diz, eu sou filho, eu sou filha de Deus. Quem sou eu? Eu sou Ricardo Pierossini, filho do Deus vivo. Essa filiação, essa boa notícia, é uma das consequências da graça de Deus. Tem mais uma. Hebreus 4,16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. A graça nos dá confiança de nós chegarmos ao trono de Deus. E olha só, Deus descreve o seu trono como sendo um trono de graça. E quando nós precisarmos, quando for o tempo oportuno para que a gente precise dessa graça, Deus vai nos atender. E quando que a gente precisa da graça? O tempo todo. Mas em ocasiões especiais, talvez quando nós nos sentimos mais tristes, mais distantes de Deus, Ele está dizendo, cheguem perto de mim, do meu trono da graça, e eu vou dar graça e misericórdia para vocês. Esse é um dos efeitos da graça, uma das consequências de Deus ter enviado Jesus, e através do Espírito Santo, nós temos o privilégio de receber essas boas notícias. E eu vou encerrar aqui com mais um verso, mas nós poderíamos gastar mais tempo falando de outros efeitos da graça. Vou encerrar lendo Romanos 1, capítulo 5, que diz, por meio de Jesus viemos a receber graça e apostolado por amor a seu nome, para obediência de fé entre todos os gentios. Através da graça, nós podemos ser obedientes, porque Deus nos salvou. A graça como a causa da nossa obediência. Primeiro Deus nos salva e depois nós obedecemos. Primeiro Deus nos resgata e depois nós vivemos uma fé prática, uma fé ética, uma fé que através de atitudes demonstram quem nós somos, os filhos de Deus. Essa é a maravilhosa graça de Deus. Eu convido você a, encerrando esse vídeo, você separar uns momentos para você agradecer a Deus pela graça e pelos efeitos da graça. Essa boa notícia tem efeito prático na nossa vida. Que você possa compartilhar essa notícia com outras pessoas, para que todos nós possamos sentir a alegria e a paz de termos a certeza de que somos aceitos, de que não há condenação, porque somos filhos de Deus. Que essa boa notícia possa preencher o seu coração, assim como preencheu o meu. Que Deus possa abençoar você, nos dando a certeza da salvação pela graça de Cristo.